capítulo sobre a questão do terceiro mundo, só que a ideia que a gente começa a trabalhar aqui, Giovana, seria uma ideia do colonialismo. Colonialismo. Por quê? Porque as próprias palavras do Eric Hobsbawm sobre esse sistema seria essa ideia que as nações do terceiro mundo elas eram consideradas países anteriormente coloniais. O que significa isso? Que, infelizmente, a maioria das nações que se encontram nessa característica de ser considerada como nações do terceiro mundo, elas foram antigamente colônias de exploração, tá bom? Colônias de exploração. Lá, na questão colonial, a gente tem duas formas de colonização. A colonização de povoamento e a colonização de exploração. A colonização de povoamento, ela tem uma característica de ser um processo mais pacífico, tá bom? Um processo mais pacífico, que seria aquela ideia que eu vou colonizar essa região, mas com a intenção de morar nela, com a intenção de morar nela. Então, eu vou melhorar, eu vou desenvolver, eu vou incentivar a questão da infraestrutura e do bem-estar. É diferente de uma colônia de exploração. Por quê? Porque a ideia dessa colonização era, claro, explorar para retirar todas as riquezas. Todas as riquezas. Tanto as riquezas minerais, principalmente a questão do ouro e da prata, quanto a questão das riquezas naturais, tá bom? Quanto a questão das riquezas naturais. E isso daqui influenciou no processo atual. A grande maioria dessas nações que foram colônias de exploração, elas se tornaram nações de terceiro mundo. Nações de terceiro mundo. Muitas das vezes, isso daí é considerado pela questão do desenvolvimento tardio dessas nações. Elas demoravam muito a se desenvolver, a progredir, tá bom? E quando isso acontecia, a marca do governo dessas nações era um governo autoritário e um governo que ocupava a questão de controle social. Então, essa nação do terceiro mundo ela tinha infinitos problemas nas suas costas. Era uma nação disputada por causa das riquezas. Quando consegue se libertar, promover a independência, ela continua sendo uma nação controlada, mas agora pelo governo local. Então, a situação é muito grave, tá bom? A situação é muito grave. E por caracterizar essas nações do terceiro mundo, a gente tem aquela velha ideia que seria uma nação que está com deficiência na questão da economia, na questão da política, na questão da saúde, educação, e a gente até definiu alguns elementos desse processo. Aí as próprias palavras do Eric Hobsbawm falam assim, ó, essas nações coloniais ou dependentes do globo se achavam comprometidas com políticas que exigiam deles estados estáveis, funcionais e eficientes. Essa ideia dos estados estáveis seria aqueles estados autoritários, tá bom? Estados autoritários. Tanto que na última aula, a gente analisando as palavras do Eric Hobsbawm, ele fala que a grande maioria dessas nações consideradas de terceiro mundo são as nações que mais desenvolveram o sistema da ditadura, né? O sistema da ditadura. Então, assim, teria muito caminho a percorrer até que elas conseguissem conquistar uma certa liberdade. Eu coloquei aí uma charge bem significativa para a gente, porque diz assim, ó, enquanto isso, o cabo da guerra imperialista disputando a questão africana, essa nação seria os Estados Unidos e essa outra nação a Europa, tá bom? Essa outra nação é a Europa. Por que eu estou disputando nesse exemplo a nação africana?
porque dessa nação eu tenho tudo o que uma superpotência deseja. E o que é esse tudo? Eu tenho bens naturais, principalmente como a questão do diamante, a questão de ouro e prata, e também eu tenho algumas regiões petrolíferas, então eu tenho petróleo e também a mão de obra. A mão de obra. Claro que não é mais uma mão de obra escravista, tá bom? Não é mais uma mão de obra escravista, mas é uma mão de obra aqui, ó, farta e barata. Significa dizer o quê? As grandes nações desenvolvidas, elas veem na região africana uma possibilidade muito fácil de enriquecimento. Aí vocês podem perguntar, mas, professor, é só a região africana que tem essa possibilidade de enriquecimento das nações maiores? Não. A região africana foi um exemplo que a gente deu, mas algumas regiões orientais, a região brasileira também, região da América Central, são regiões propícias a esse desenvolvimento de exploração, tá bom? Se a gente for considerar um exemplo, eu tenho aqui para dar para vocês, na verdade, 2 exemplos dessa exploração. Primeiro seria o processo de colonização tardio da própria região africana. Automaticamente, eu tenho um processo de independência tardia. Então, essa região ficou no controle de poderosos por muito tempo. Quando ela conseguiu se libertar, ela foi organizada por um sistema ditatorial bem cruel, tanto que a região africana, algumas regiões africanas, seria onde eu tenho o menor índice de DH, onde eu tenho um baixo desenvolvimento na questão de saúde sanitária, eu tenho a questão das epidemias muito graves, e o outro exemplo que eu dou seria da região do Oriente Médio, que é uma região disputada principalmente pelas nações capitalistas, devido à existência do petróleo, tá bom? Devido à existência do petróleo. Claro que não são todas as regiões do Oriente Médio que se encontram-se nessa situação deplorável. Mas se a gente fosse dar o exemplo, a gente tem a Síria, a gente tem o Afeganistão, Paquistão, Cazaquistão e entre outros, tá bom? Meninas, esse cenário que o Eric Hobsbawm falou e deu o exemplo da ação do colonialismo, tem algum problema, Giovana? Não, professora. Tá de boa, né? Eu não Sim. conheço a Evelyn, é nova? Oi, professora, eu sou sim. Entrei segunda-feira. Não foi Foi, terça. Evelyn? Tudo bom? Eu sou a professora Tassiane. Nossa disciplina é Sociedade e Cultura. A gente está no meio do segundo... Não, é o terceiro texto, né, Giovana? O terceiro texto. Tá tudo já lá postado na plataforma, tá bom? Eu só tô com um probleminha nesse material que eu não consegui postar e depois eu vou verificar. Aí depois tu atualiza essas leituras, tá bom, Evelyn? Sim, falando da plataforma, eu tô com um problema, o meu não tá aparecendo nada. Ontem eu até É? falei com a professora Meng, né? Aí ela falou que o professor Matheus, eu acho, ainda vai ajeitar. Eu ainda não tô Entendi. conseguindo acessar os assuntos direito, que eu já perdi. Entendi, mas se tu quiseres, Giovana, ou Evelyn, desculpa, tu coloca teu e-mail aí, se tu quiseres adiantar tuas leituras, no caso, né, da nossa disciplina. Tu coloca teu e-mail, que ainda hoje eu te envio esse material, tá bom? Ah, sim, tá bom então. Eu vou enviar pra senhora. Tá? Coloca teu e-mail no chat, que daqui a pouco eu anoto, aí a gente envia esse material e tu vai adiantando a tua leitura durante o final de semana, né? Pelo menos de uma disciplina. Uhum. Tá bom Então então. tá. Qualquer Obrigada. coisa tu avisas, tá bom? Tá bom então. Ó, continuando aqui. Eu coloquei isso daqui só para a gente entender como é que acontece esse processo de colonização, tá bom? E assim como aconteceu aqui na região que a gente deu o exemplo, acontece em todas as outras regiões
que tem um processo de colonização, de exploração, e é esse o exemplo que o Eric Hobsbawm dá para a gente. Então, eu tenho uma nação aqui dividida em a nação da metrópole. A nação da metrópole é a nação que faz, que realiza o processo da colonização. Então, é a nação colonizadora, tá bom? A ação colonizadora. E a colônia, que seria, no caso aqui, a nação explorada. A nação explorada. Isso daqui é um ciclo vicioso sem fim, tá bom? Porque o que acontece aqui? Essa primeira etapa, esse primeiro círculo aqui, ó, onde tem manufaturas e equipamentos, significa dizer que a metrópole, ela explora a colônia com a intenção de obter manufaturas e equipamentos. Aí, o lucro dessa exploração, que seria os metais preciosos e gêneros tropicais, esses gêneros tropicais a gente entende como na época que tinha muito interesse a questão das especiarias. Eu já falo sobre as especiarias, tá bom? Ela retorna para a metrópole. Então, no caso aqui, quem é que está saindo beneficiada? Quem é que está saindo, digamos, vencedora de todo esse sistema? A ação metropolitana. Se a gente for associar isso à nossa realidade atual, a grande maioria das nações que foram colonizadoras se tornaram nações de primeiro mundo, tá bom? Se tornaram nações de primeiro mundo. E a grande maioria das nações que foram nações coloniais, elas se tornaram nações de terceiro mundo, tá bom? Nações de terceiro mundo. Aí eu coloquei as outras características, ó. Essas ações coloniais, eu tenho uma economia especializada para fazer o processo de exploração, é associado ao investimento externo. Esse investimento externo é o investimento colonial. Eu dependo do mercado externo, porque tudo que é produzido nessas nações aqui, ó, nessas nações coloniais, vão ser comercializadas fora, tá bom? Comercializadas fora. E mão de obra compulsória, que na época, olha só como é interessante, como não vai mudar, que na época da colonização, esse mão de obra compulsória seria a mão de obra dos escravos, tá bom? Mão de obra dos escravos. Nessa nossa realidade aqui do terceiro mundo, seria aquela mão de obra explorada. É uma mão de obra explorada, claro, é uma mão de obra livre, tudo bem, a gente concorda, mas é uma mão de obra explorada. Então, a grande maioria da população do terceiro mundo, por muito tempo, não tinha direito trabalhista, não tinha direito à educação, tinha que trabalhar, digamos assim, 14, 16 horas seguidas. Lembra que eu já falei isso para vocês sobre esse processo industrial? Sofria abusos morais e também abusos de trabalho. Então, essa realidade era a realidade que permeava esse mundo do terceiro mundo, no caso, o mundo colonial. Claro que isso está tendendo a mudar, tá bom? Está tendendo a mudar, a gente sabe disso, mas ainda falta muito a ser modificado, tá bom? A gente ainda tem uma gama imensa de trabalhadores que não têm acesso à informação e acabam não reivindicando ou não denunciando essas explorações com certo medo, com certo receio de perder os seus empregos. Então, a gente ainda tem, sim, uma população que está extremamente controlada por uma nação superior, tá bom? Por uma nação superior. Esse de azulzinho eu coloquei, mas é mais voltado para a questão do processo colonial. Não tem muito interesse para a gente, não, tá bom? Que é a política colonial dos estados mercantilistas dependia do pacto colonial. Isso daí é mais na época do século XV mesmo, no processo de colonização. Para a gente não tem muita relação, tá bom? Meninos, uma pergunta. Vocês conseguiram entender essa análise, essa relação da
época da colonização e as mesmas formas que a gente está vivendo em formação do primeiro e terceiro mundo, Evelyn e Giovana, e Juliana agora. Entendi. Entendi, professora. Giovana, Ju, Sim, professora. tudo bem, né? Posso avançar ou estou anotando? Só um minutinho. Me avisa, está? Por favor. Já, professora. Obrigada, Ju. A Giovana, né? Eu sempre confundo vocês duas. Olhem só, eu coloquei isso daqui, tudo que está escrito aí, que a gente vai começar a caracterizar, não fui eu que falei, tá bom? Foi nosso amigo Robesbal. Ele fala assim, eu vou colocar um marca-texto só para a gente ler e analisar, e depois eu troco para a canetinha. E fala assim, ó, as condições para intervenção militar no terceiro mundo eram muito mais convidativas, sobretudo nos novos, fracos e muitas vezes minúsculos estados, onde poucas centenas de homens armados, reforçados ou às vezes até substituídos por estrangeiros podiam ter peso decisivo, e onde era provável que governos inexperientes ou incompetentes produzissem recorrentes estados de caos, corrupção e confusão. O que ele está querendo dizer com isso? Que, infelizmente, é uma tendência viciosa e conflitante de uma situação de terceiro mundo. Primeiro, a grande maioria das nações do terceiro mundo eram nações coloniais. Bora por parte. Então, essas nações coloniais, elas se tornaram nações de terceiro mundo. Essas nações de terceiro mundo, ela se manteve numa linha de exploração, tá bom? Se manteve numa linha de exploração. Essa linha de exploração, ela foi controlada, infelizmente, por governos extremamente autoritários. Governos extremamente autoritários. Quase escrevi errado. Governos autoritários. E esses governos autoritários, eles eram exercidos por homens, vou colocar bem aqui, ó, por homens armados que pregavam a questão da violência, tá bom? Que pregavam a questão da violência. E muitas das vezes, essas sociedades extremamente violentas, elas tinham a expressão do caos, da questão da ação de corrupção e da questão também de confusão social, tá bom? Então, esse era o cenário da construção de uma nação de terceiro mundo.
Claro que a gente está falando nação de terceiro mundo, mas a gente sabe muito bem que esse termo não é mais utilizado, tá bom? Meninos, toda essa ideia gigantesca aqui do Eric Hobsbawm, a gente consegue reduzir para essa questão dessa análise, que as nações coloniais geram as nações do terceiro mundo. Só um detalhe, nações coloniais de exploração, tá? Nações coloniais de exploração. Geram as nações do terceiro mundo, que são extremamente exploradas. Professoras, são exploradas por qual motivo? Para retirada de recursos, nunca esquece. Retirada de recursos. Depois elas são governadas por governos, faltou um Rzinho aqui, por governos extremamente autoritários, grande maioria exercidos por homens armados, que geram caos, corrupção e confusão social. O Brasil vivenciou isso, algumas regiões da África vivenciaram isso, a região do México, que seria a região da América Central, também vivenciou isso. Então, sim, não é regra, claro que não é regra, mas a grande maioria das evidências condizem a essas análises, tá bom? Condizem a essas análises. Enquanto que as nações consideradas de primeiro mundo, elas praticavam a exploração, elas praticavam a ação de controle dessas outras nações, tá bom? Principalmente quando a gente fala de questões de controle econômico e político, tá? Meninos, Evelyn, Giovana e Ju, tá tudo bem? Tá sim. Posso avançar ou tem alguém anotando? Tirei print. Pode avançar, professor. Isso é maravilhoso, né? Bora. Meninos, aí a gente começa a analisar essa ideia aqui de intervenção militar, tá bom? Já que a gente está nesse cenário, só uma questão. Intervenção militar é diferente de ditadura militar. A gente tem uma ideia um pouco equivocada que intervenção militar é igual à ditadura militar. A questão é que a intervenção militar, ela tem uma característica que o exército vai ocupar o governo, tá bom? Vai ocupar o governo, vai comandar esse governo, mas ele vai conceder, entre milhares de aspas, uma certa liberdade a essa sociedade. Já a ditadura militar, o governo vai ser controlado, claro, por militares, mas ele não vai conceder essa determinada liberdade à nação, tá bom? Então, tem algumas passagens desse capítulo que o Eric Hobsbawm ele vai falar sobre um processo de intervenção militar. Então, antes da gente trabalhar o que é as falas dele sobre essa intervenção, a gente conceitua. Então, é dito assim, ó, que a intervenção militar ela se caracteriza por uma ação das Forças Armadas de um país em outro. Então, é como se, digamos assim, a possibilidade da nação americana controlar a nação brasileira. Ou sem autorização do Estado intervindo. Ele simplesmente invadir essa nação brasileira, tá bom? Sem avisar nada a ninguém. E a outra situação poderia ser aqui, ó. Pode ocorrer dentro de um próprio Estado. Dentro de um próprio Estado. Como se as forças militares passassem a assumir o governo. E as forças militares passando a assumir o governo, elas iriam controlar os chamados três poderes. Os chamados três poderes. Professora, quem são esses três poderes? Seria o chamado poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, tá bom? E o poder judiciário. Aí eu coloquei assim para vocês, ó. Da mesma forma, pode ocorrer dentro de um próprio Estado, quando as Forças Armadas de um país assumem o comando do mesmo,
geralmente, quando acontece um processo de intervenção militar, isso vai acontecer através de um golpe de Estado, tá bom? Por quê? Porque a Constituição das grandes nações republicanas, elas condenam intervenções militares, simplesmente porque é um controle autoritário e bem rígido à sociedade. Então, geralmente, as constituições elas proíbem intervenção militar. E se isso vier a acontecer em qualquer nação, vai ser através de um golpe de Estado. Aí pode perguntar, claro, mas professora, o que é um golpe de Estado? É atribuído a esse cenário de golpe de Estado a tomada de poder de forma forçada, e violenta, tá bom? Forma forçada e violenta. Meninos, olhem só. Claro que se a gente colocar isso na nossa realidade brasileira, a gente vive uma questão de disparato entre a intervenção militar ou o sistema democrático. Que a gente sabe, a gente tem que ser realista e saber que a situação política brasileira ela está sendo muito controversa, ela está sendo muito, digamos assim, questionada, porque tem certos grupos que eles defendem um processo de intervenção militar e defendem, além da intervenção militar, o retorno de uma ditadura militar. E tem, claro, os outros grupos que eles vão defender o sistema democrático. Eu costumo falar o seguinte, não citando nomes e nem defendendo e muito menos criticando, mas é uma realidade da questão conceitual e da questão característica. Quem defende intervenção militar ou quem defende o retorno de uma ditadura militar ou não vivenciou esse movimento, ou não conhece nada sobre ele, ou não teve ninguém que sofreu alguma questão violenta a respeito da intervenção militar ou a respeito da ditadura militar. Porque a gente está vivendo numa sociedade democrática e a gente nasceu numa sociedade democrática. Então, a gente não tem a vivência, a realidade, como é uma sociedade de ditadura militar. A possibilidade da gente não poder sair de casa, porque sempre vai ter alguém na porta fiscalizando os nossos horários. Uma outra questão que tem o chamado toque de recolher. Então, todo mundo que estivesse nas ruas a partir das 19 horas da noite, eles seriam reclusos, eles seriam presos. E presos considerados investigados. E esses investigados, muitas das vezes, eram pessoas civis inocentes que acabavam sendo, digamos, torturados, além do uso de violência, além da questão da manipulação política. Então, assim, a gente tem que ter muita perspicácia para começar a defender ou criticar esse sistema, tá bom? Mas a gente sabe que isso daí está em pauta e em evidência, creio eu, desde o ano passado. Creio eu, desde o ano passado, que intervenção militar e ditadura militar não sai da boca do povo, né? Mas, enfim. Eu coloquei uma chargezinha aqui para começar a declarar sobre isso. Ó, tem aqui um tanque de guerra militar. Aí o rapazinho pergunta, o que você está fazendo? Eu estou vendo se eles também trouxeram educação, saúde e infraestrutura aqui dentro. Porque muitas das vezes esse sistema de intervenção, ele só traz a questão da violência, o emprego de armas e também a questão do autoritarismo, tá bom? Também a questão do autoritarismo. Meninos, até aí tá tudo bem? Sim, professora. Só uma pergunta assim, bem polêmica. Vocês defendem ou são contra esse sistema? Eu sou contra, mas tem uma pessoa da minha família que defende. Aí a gente fica meio com mãos atadas, né, Giovana? Uhum. E tu, Evelyn?
Eu sou contra. Por quê? Bom, ei, professora, rapidinho. Ju, Oi, professora. contra ou a favor? Também sou contra, Por qual motivo? por não concordar com o que eles apoiam, né? O que eles falam e determinam. É uma situação bem cruel, assim. Tem pessoas que defendem o retorno da ditadura militar e essa intervenção militar porque atribuem que foi um sistema que, digamos, bem radical e rígido, mas falam assim, mas funcionava, a educação era de qualidade, a saúde era de qualidade e tudo mais. Mas, assim, é meio que mascarado, tá bom? É meio que mascarado. Por que eu falo que é um pouquinho mascarado? Porque a educação, por exemplo, pega a educação como exemplo principal para a gente. Nesse processo de ditadura militar, ela era uma educação voltada para exaltar o poder militar. Então, assim, por exemplo, história, geografia, filosofia eram perseguidos, tá? Eram literalmente perseguidos. Então, eu só poderia explicar o que o governo quisesse que eu explicasse e não poderia ser questionado. Então, era a história dos grandes heróis. E esses heróis só fizeram atos benéficos à sociedade. A gente não podia criticar nada. Hoje em dia, com o sistema democrático, a gente pode criticar, mesmo eles sendo considerados venerados, heróis. Por exemplo, a imagem do Getúlio Vargas era a imagem exaltada. Hoje a gente fala os pontos positivos e fala os pontos negativos do governo. No movimento da ditadura militar, se eu ousasse falar o ponto negativo do Getúlio Vargas, eu não ia estar aqui para contar a história final, entendeu? Então a situação era bem cruel. Tinha livros que durante a ditadura eram considerados livros proibidos. Então, assim, os soldados, os militares, eles faziam uma varredura muito, assim, silenciosa e muito detalhista na questão das bibliotecas para retirar esses livros. Os livros eram de história, o Eric Hobsbawm era um deles, e também livros de filosofia. Eram considerados proibidos, porque estimulava a questão da análise, estimulava a questão do pensamento, e enfim, tá bom? Hoje em dia não, a gente pode ler o que a gente quiser. Por isso que eu falo que se a gente não viveu durante o processo militar e a gente está querendo defender esse sistema, acaba com que a gente não sabe o que está falando, né? Mas tem pessoas como, acho que foi a Juliana que falou, Giovana que falou, que tem na família que defende, não adianta a gente quebrar a cabeça para tentar demonstrar isso, porque elas são extremamente radicais, tá bom? A gente só vai comprar briga. E às vezes a gente compra briga e inimizade, né, Giovana? Posso avançar, né? Sim, professora, exatamente. Olhem só, tá dando para enxergar que no meu ficou pequenininho isso. Eu coloquei bem assim, ó. Esses dois quadrinhos também não são falas minhas, tá bom? Também não são falas minhas. O Eric Hobsbawm que expressou. O estado mais ambicioso, os estados mais ambiciosos assim exigiam o fim do atraso agrário. Professora, mas por que o fim do atraso agrário? Com uma tentativa de promover o desenvolvimento. Como a tentativa de desenvolver o desenvolvimento, promover o desenvolvimento e automaticamente a questão do progresso nessas regiões, tá bom? E automaticamente a questão do progresso nessas regiões. Através de quê? De um processo de industrialização sistemática. Professora, o que é esse processo de industrialização sistemática? Eu vou incentivar, eu vou anotar bem aqui para vocês, tá? Eu vou incentivar o surgimento de novas indústrias. De novas indústrias.
Eu tenho um problema antes de prosseguir. Professora, qual é o problema aqui? O problema é o seguinte: as nações de primeiro mundo, elas têm a sede industrial, tá bom? A grande maioria possui a sede industrial. Em contrapartida, as nações consideradas de terceiro mundo, elas não têm a sede industrial. Elas têm uma questão que seria simplesmente, eu esqueci o nome agora, mas uma filial, desculpa, uma questão da filial das indústrias, filial dessas indústrias, porque as nações de terceiro mundo não é considerada a nação pensadora dos projetos de industrialização, tá bom? Ela é considerada a nação da mão de obra, a nação da mão de obra. E se vocês forem perceber, isso permanece até hoje. Pega o distrito industrial. Quantas empresas legitimamente brasileiras tem no distrito industrial? A gente conta num dedo. Agora, quantas empresas multinacionais tem no distrito industrial? Um monte. Verdade ou não? Aí o que acontece? Uma única crise econômica que vier a acontecer nessa nação, essas filiais elas fecham as portas. É o que está acontecendo, tá? É o que está acontecendo. E infelizmente gera desemprego. E um desemprego muito, mas muito pesado e muito, digamos assim, deficitário para as sociedades. Aí, continuando na frase do Eric Hobsbawm, os estados mais ambiciosos, assim, exigiam o fim do atraso agrário, que seria essa ideia de promover o desenvolvimento, através da industrialização, que seria incentivar o surgimento de novas empresas. Como se fosse na base do modelo soviético, de planejamento centralizado, fosse pela substituição da importação. Aí eu vou colocar um asterisco aqui, uma bolinha aqui, para a gente saber que a gente está falando sobre isso. Professor, o que é esse modelo soviético? Um modelo econômico controlado, infelizmente, por uma nação totalitária. Professor, o que é uma nação totalitária? É uma nação extremamente autoritária, que controla a economia e automaticamente controla a política. Meninas, esse sistema soviético é um sistema que existiu na região russa por muito tempo, tá? Existiu na região russa por muito tempo. E a ideia soviética ela só começou a perder força no finalzinho dos anos 80, com a queda do Muro de Berlim. Mas quando esse modelo soviético ele permaneceu presente nas nações russas, só poderia ser produzido o que o governo desejasse, na quantidade e nas determinações que ele desejasse. Que determinações são essas? As características do produto, a cor, modelo, tamanho, quantidade, valor do produto, tudo isso era definido pelo governo autoritário. E a gente não está acostumada com isso, tá bom? Não estamos acostumadas com isso. E essa ideia aqui, ó, desse sistema totalitário, é a ideia de um sistema socialista, tá bom? É a ideia de um sistema socialista. Evelyn, Giovana e Ju, esse primeiro quadrinho aqui, com essa análise, tem algum problema? Sim ou não? Não, professora. Cadê a Evelyn e a Ju? Não, professora. Tá Não, tudo bem, professora. né? Tá sim.
Segundo quadrinho, o problema era que com a modernidade e o governo andavam juntos. Por aquela ideia do progresso, desenvolvimento, tá bom? O interior era governado pelo litoral, o sertão pela cidade e o analfabeto pelo educado. É o exemplo que ele dá. É um exemplo de um ciclo vicioso, tá bom? De controle das sociedades. Então, o interior, ele sempre foi considerado uma zona, digamos assim, sem desenvolvimento, né? Sem organização. Então, o interior seria controlado por uma região mais desenvolvida, que seria o litoral. O sertão, menos desenvolvido, controlado pela cidade. O analfabeto, sem instrução, controlado por uma população mais educada, tá bom? Educada, quando fala aí, é a questão do grau de ensino, a instrução, tá bom? Meninos, essas duas ideias, tá tranquilo? É assim. Sim, professor. Posso avançar? Ou Sim, estão pode avançar. anotando? Olhem só, eu coloquei essa manchete de jornal que eu achei bem interessante para a gente, tá bom? Bem interessante, porque a gente pega os fatos passados que o Eric Hobsbawm escreveu na década de 80 e os fatos atuais, tá bom? E os fatos atuais. Então, eu coloquei bem assim. Claro que a manchete só é um exemplo para a gente. Eu vou colocar só meu marca-texto aqui, ó. Diz assim: a economia da União Soviética foi a segunda maior do mundo, mas o cidadão comum se lembra principalmente de longas filas e de prateleiras vazias. Os bens e produtos de consumo eram muito baratos, mas havia escassez o tempo todo. Essa era a situação da economia soviética, tá bom? O governo controlava tudo, mas o governo não estava interessado se esse bem de produção, se essa economia, ela iria satisfazer os interesses da nação, tanto na questão daquela ideia de consumo, quanto da questão de necessidade, tá? E o governo também não estava preocupado em relacionar a questão se iria faltar produto ou não. Muitas das vezes, faltava itens de necessidade básica. A União Soviética, que é a região russa, é uma região que, questão climática, ela é muito pesada, é muito frio, e faltavam casacos. Então, as pessoas morriam literalmente de frio, tá bom? Morriam literalmente de frio. Então, assim, não tem muito para onde correr a população. Às vezes só era vendido um tipo de casaco, um tipo de mercadoria, e a população tinha que se submeter a isso. Aí eu coloquei assim para vocês. Eu não, né? A reportagem. A União Soviética existiu por 69 anos e praticamente durante todo esse tempo, o país viveu sem economia de mercado. Então, a União Soviética não tinha investidores, tá bom? Em vez disso, havia uma economia planejada. Tudo era produzido de acordo com um plano estabelecido pelo governo, desde pregos a roupas e papel higiênico. Isso é surreal, gente. Ele controla tudo. Passando por edifícios residenciais, fábricas e carros. Mas, obviamente, era impossível planejar tudo no maior país do mundo. A economia planejada se chamava de Grospan, que é a economia russa, o Comitê Estatal de Planejamento, e estabelecia os volumes de produção de todas as fábricas e empresas do país. Então, significa dizer que tudo era devidamente controlado pelo governo, tá? Tudo era devidamente controlado pelo governo. Temos algum problema com isso? Não, professor. Não. Só um negocinho que eu pensei agora,
fica legal para vocês entenderem, tá bom? Eu só não... Aqui não vai dar para escrever. E aqui vai confundir. Meninas, eu só vou tirar para abrir uma tela em branco, só para fazer um quadro comparativo desses dois sistemas, esse sistema da União Soviética e o nosso sistema atual, para ver se a gente consegue colocar na cabeça, compreender essas certas diferenças, tá bom? 2 minutinhos, rapidinho. Só para eu abrir uma tela em branco. Já abriu, né? Pronto. Meninas, olhem só. Bora tentar fazer um quadro comparativo simples sobre esse sistema econômico, tá bom? Um quadro comparativo simples sobre esse sistema econômico. Vai lá. Material. Ai, eu não tô conseguindo riscar agora. A minha linha não vai sair certa, não. Pronto. Então, olha só. Coloca aqui uma economia, vou colocar assim, ó. Economia de um país autoritário. E do outro lado, a questão da economia de um país democrático. Só para a gente entender mesmo essas concepções, tá bom? Só para a gente entender essas concepções. A economia de um país autoritário, acontece a questão aqui que a gente chama de intervenção econômica estatal, tá bom? Intervenção econômica estatal. Professora, o que é isso? O Estado passa a intervir diretamente na economia. Traduzindo, o Estado controla a economia. A economia. Em todos os aspectos, tá bom? Em todos os aspectos. No sistema democrático, não existe essa intervenção estatal na economia. Existe um processo chamado do liberalismo. Chamado de liberalismo. Professor, o que seria essa ação do liberalismo? Seria uma questão de liberdade econômica. Então, as empresas produzem o que elas querem, quando elas querem e porque querem. Aqui no país autoritário, tudo que é produzido é determinado pelo Estado. Primeira característica. Segunda característica aqui, ó. Segunda característica aqui. O lucro empresarial pertence ao Estado. Professora, como assim? Bora dizer que a empresa X produza vestuário. E ela vende em grande quantidade. Todas as finanças dessa empresa são controladas pelo Estado. O Estado autoritário repassa ao proprietário dessa empresa o que é necessário para pagar os fornecedores, pagar a infraestrutura, pagar a questão dos funcionários, e o restante, o montante restante, que é o lucro, fica de poder do Estado, tá bom? Fica poder do Estado. Então, só o Estado enriquece. Do outro lado, a questão do lucro empresarial pertence à empresa, tá bom? Pertence à própria empresa. Então, assim,
tem uma concessão de liberdade aí. Uma concessão de liberdade aí. Outra ideia, rapidinho. A última ideia. Essa intervenção na economia e esse lucro empresarial determina que é o Estado que determina o que será produzido. Na questão da quantidade, na qualidade, cor, tamanho, tudo. Numa sociedade democrática, o que for produzido, não intervém no Estado, não intervém no Estado. Professora, o que significa isso? Significa dizer que o Estado, ele não controla se eu vou produzir, digamos assim, sapato colorido, sapato preto e branco, sapato qualquer cor. Ele não está nem aí para isso. Desde que tu pague teus impostos direitinho, empresariais, ele não está nem ligando do que tu vai produzir ou deixar de produzir, tá bom? Conseguiram entender essa comparação? Sim ou não? Sim, professora. As três. Eu posso avançar ou vocês estão anotando? Só um minutinho. Tá bom. Só me avisem, tá? Já terminei eu, professora. Acho que a Giovana ainda está copiando, né? Já terminei. Então eu posso, né? Todas as três. Meninas, olhem só. A gente chega diante de um outro comentário, mudando de assunto, sobre a questão desse terceiro mundo que o Érico Hobsbawm fala, tá bom? Isso que está aqui, gigantesco, mais uma vez, não fui eu que falei. Foi ele que falou. E ele... Deixa eu colocar marcar texto de novo, que dá para a gente analisar melhor, né? Ele falou assim, ó. Até as pessoas mais distantes e atrasadas, portanto, reconheciam cada vez mais as vantagens da educação superior. Mesmo quando não podiam, elas próprias dela partilhar. Talvez, sobretudo, quando não podiam. No sentido literal, conhecimento significava poder. Mas, obviamente, em países onde o Estado parecia a seus súditos uma máquina que lhes extraía os recursos e depois distribuía aos funcionários públicos. O que ele está falando aí, vem de acordo com a nossa realidade. O que acontece? Lembra que o Brasil é um exemplo de nação emergente, não é mais de terceiro mundo, né? A gente está em fase de desenvolvimento. Graças a Deus, fase de desenvolvimento. E essa análise dele aí é uma análise bem interessante. Por quê? Porque é o que a gente está vivenciando hoje. O que a gente prega hoje em dia? A ideia que o ensino superior, ele traz melhor qualidade de vida e ele traz melhores empregos e melhores salários. É ou não é isso que está sendo pregado? Sim. Tá bom? E não está errado. E um outro detalhe, em uma nação que não valoriza a questão da educação, esse conhecimento vem a significar poder. E quanto mais você avança no nível de conhecimento, você é visto, você é olhado pela sociedade de uma outra forma, tá bom? De uma outra forma. Claro que isso daí deveria ser a coisa mais comum do mundo, mas infelizmente não é. O acesso da população brasileira na questão do ensino superior, ela ainda é muito... Eu não vou dizer que é muito insignificante, porque a gente está avançando, mas comparando ao número populacional brasileiro, ainda é muito inferior, tá bom? Ainda é muito inferior. Aí eu coloquei aqui, ó,
uma outra ideia dele para a gente poder analisar esse gráfico. Ele falou assim, ó, de qualquer modo, o funcionário público bem-sucedido era o homem mais bem pago da população. Eu peguei essa frase de propósito, porque isso daqui ainda continua sendo a nossa realidade. O que é que a grande maioria da população pensa? Que o funcionarismo público, ele te traz estabilidade, ele te traz sim estabilidade, tá bom? Te traz estabilidade e te traz bons salários. E aquela pessoa que passa no concurso público se torna a mais inteligente do seu grupo. É verdade ou é mentira isso? É verdade. Né? Eu não condeno isso, não. Eu acho isso perfeito, tá bom? Agora, bora para o gráfico. Bora para o gráfico. Porque a gente fala assim, que infelizmente a nossa realidade é diferente e o acesso ao ensino superior ainda é muito precário, por causa dessa triste realidade que a gente vive. Eu coloquei aqui, ó, um censo de 2013, falando sobre proporção de jovens que não terminaram o ensino médio. Eu tenho classe baixa, cerca de 58%. A classe média, cerca de 33%. A classe alta da sociedade, 12%. Porque essa classe baixa, vou colocar aqui rapidinho, ela não tem acesso, na sua grande maioria, a gente não pode generalizar, mas na sua grande maioria, não tem acesso ao ensino superior. Ah, mas professora, por que não? Porque a grande maioria das vezes, esse grupo social ou está passando por alguns problemas sociais graves que geram a desistência, a questão também da gravidez precoce, o uso de drogas, ou simplesmente o fato delas precisarem largar o ensino para começar a trabalhar para ajudar financeiramente em casa. E, infelizmente, a realidade, claro que tem pessoas que descumprem essa regra e eu fico extremamente feliz com isso. Mas a grande maioria das pessoas que largam o ensino médio para começar a trabalhar, para manter uma casa, geralmente elas não voltam a estudar. Geralmente elas não voltam a estudar. Aí, o que acontece? Fica sendo aqueles trabalhos, exercendo, na verdade, aqueles trabalhos que recebem pouco salário, e infelizmente esse ciclo vicioso dessa sociedade de precisar parar de estudar muito cedo para poder trabalhar e manter uma família, manter uma casa, vai começar a se repetir por gerações e gerações, tá bom? Infelizmente é essa a realidade brasileira. Essa é a realidade brasileira. Meninas, vocês concordam com isso ou não? Sim ou não? Professora, com relação ao que a senhora falou ou O gráfico. a sua opinião? Ah, sim, sim. É triste isso, né? Porque aí, ao invés da gente promover uma melhoria na qualidade de vida dessa população através do ensino, a gente está distanciando, né, cada vez mais. Aí o acesso a universidades, tanto privadas quanto públicas, fica cada vez mais difícil a essa população de classe baixa. E é bem, eu acho, significativamente bem triste, porque quando eles não têm acesso à educação do ensino público, porque a grande maioria das vagas está sendo relacionada à classe alta da sociedade, eles não têm condições de financiar um ensino privado. Então, eles ficam, assim, na margem daquela sociedade mesmo, né? Então, isso daí eu considero bem triste. Meninos, a gente pode avançar? Ou tem alguém copiando alguma coisa? Podemos, professora, por mim. Pode avançar. Pode avançar.
Ó, eu coloquei um outro gráfico, também analisando esse processo, que já tem aí a ideia do ensino superior, médio e fundamental, tá bom? Então, a questão de 2016 até 2018. Bora só fazer uma leitura rapidinho aqui. 2016 a 2018. A questão do grau de instrução. Pessoas sem nenhum tipo de instrução, que seria a questão do analfabeto. Em 2018, é o último censo, tá bom? O censo mais próximo que eu consegui em relação a esses aspectos educacionais. A gente teve uma leve queda, uma leve queda. Ensino fundamental incompleto, também a gente teve uma leve queda. Percebe que fica o mesmo, ó, mas cai porcentagens mínimas. Ensino médio, perdoa, ensino fundamental completo, caiu drasticamente a população que tem o ensino fundamental completo em 2018. Ensino médio incompleto, eu tive uma subida em 2018. Completo, eu tive uma subida em 2018. Superior, aí que o negócio pega mesmo, ó. Superior é só aumentando. Pessoas que começam ou não, e não finalizam, tá bom? 4% que finalizam em 2018, cerca de 16,5%. É muito pouco da sociedade. É muito pouco da sociedade. Aí, o ato mais grave, cerca de 52%, 52,6% dos brasileiros adultos não concluíram o ensino médio. Tá bom? Não concluíram o ensino médio. Professora, qual é a gravidade disso? Que, infelizmente, eles continuam exercendo aquele tipo de trabalho braçal, tá bom? Trabalho que não exige muito grau de instrução. Em uma última pesquisa do Cine, o próprio Cine afirmou o seguinte: emprego tem em todas as regiões. O que está faltando na maioria da população seria a questão da qualificação, tá bom? A mão de obra qualificada. Aí a gente olhando esse cenário, a gente percebe que isso daí é real, tá bom? E não é qualificação, digamos assim, no nível de educação mais avançada, não. Até grau técnico está faltando mão de obra, tá? Eu coloquei outra reportagem para justificar o que a gente está analisando. Ó. Empregabilidade, ensino superior aumenta as chances de colocação no mercado de trabalho. Não tem nenhuma pesquisa que fale ao contrário disso daqui, tá bom? Não tem nenhuma pesquisa e nenhuma reportagem que fale ao contrário disso daqui. E eu fico feliz que vocês estão dando o primeiro passo de vocês. Então, olha só. Pesquisas apontam que diploma de graduação também colabora para o aumento da remuneração dos trabalhadores. Fazer uma faculdade traz inúmeras vantagens ao indivíduo, desde a expansão do círculo social, a ampliação do network, até maior facilidade de conseguir um emprego. Muitas das vezes, a própria universidade, ela já tem aqueles grupos nos períodos finais de acesso ao primeiro emprego, tá bom? Acesso ao primeiro emprego, ou a questão de jovens aprendizes e tudo mais. Então, ele já tem essa vantagem. Aí, o mercado de trabalho tem sido cada vez mais exigente. O diploma do ensino superior se tornou há muito tempo premissa básica para a conquista do primeiro emprego. Tá dando para entender a importância de tudo isso? Sim, professora, com certeza. O nosso amigo Eric Robesbal estava falando a verdade, né? Olha só, meninas. Outro quesito que o Eric Robesbal ele questiona para a gente. Essa ideia da reforma agrária ser uma situação política, tá bom? Eu vou analisar isso com vocês e depois a gente vai conceituar essa... Desculpa. Só beber água rapidinho. Essa ideia
da reforma agrária, tá bom? Que reforma agrária, ela é um quesito bem questionável, bem questionável. Então, ele fala assim, ó, para os modernizadores, a defesa da reforma agrária era política, conquistar apoio do camponês para regimes evolucionários ou para os que queriam adiantar-se à revolução ou algo parecido. Ideológica, desenvolver a terra de quem trabalha nela. E, às vezes, econômica, embora a maioria dos revolucionários ou reformadores não esperassem demais de uma simples distribuição de terra ao campesinato tradicional, aos sem terra ou aos pobres de terra. Professora, o que significa tudo isso? Primeiro, desde que a gente se entende por gente, é atribuído que terra é igual a poder, tá bom? É atribuído esse sentido. Terra é igual a poder. Então, quem tem terra tem poder. Quem não tem, quer conquistar para adquirir poder. Significa dizer o quê? Que, historicamente falando, a maioria das terras, ou as melhores terras, ficaram nas mãos de poderosos. Tá bom? As melhores terras, ou as terras mais férteis, ficaram nas mãos de poderosos. Professora, o que significa isso? Significa dizer que eu estou promovendo em relação à terra, na verdade, uma questão aqui, ó, de desigualdade social. E gradativamente que essa sociedade vai se modernizando, vai evoluindo, isso tende a aumentar, tá bom? Tende a aumentar. A disputa por territórios, principalmente no Brasil, bora pegar o Brasil como exemplo, que a gente vive nele, de uma maneira bem radical, tá bom? Principalmente aquelas ideologias de invasões ou movimentos do MST, ou as questões simplesmente de grileiros chamados, que eles invadem os territórios de propriedades, tá bom? E a gente tem que começar a analisar de um outro ponto. Por que eles estão fazendo isso? Não, a gente não está defendendo nada, claro, a gente só está afirmando o motivo. A grande maioria das vezes, essas ações de invasão, elas são relacionadas a agricultores que perderam suas terras para grandes proprietários ou grandes empresas. E um outro detalhe, se eles perderam suas terras e eles são agricultores, eles precisam de um novo abrigo, um novo território para poder sobreviver, tá bom? Para poder sobreviver. E muitas das vezes a única alternativa é a invasão. Ah, mas vai gerar violência, vai gerar revolta, vai gerar isso, aquilo, outro. Infelizmente vai, tá? Infelizmente vai. Meninos, eu coloquei o conceito... Ah, eu não coloquei não para vocês. Desculpa. Coloquei o conceito aqui no final. Mas, enfim, bora primeiro analisar isso daqui. Eu fiz o contrário, né? Coloquei distribuição de terras no Brasil. Olha só, isso daqui é de 2013, tá? Já tem uma defasagem. Infelizmente, eu não encontrei atual, tá bom? Não encontrei atual. Atual, assim, de uns 5 anos para cá. 60% ou 5,6 milhões de propriedades rurais estão a benefício da República do Latifúndio. O que significa isso, professora? Que isso daqui, ó, está em poder do Estado. Seriam as chamadas áreas controladas pelo Estado ou áreas de preservação. Cerca de 27%, um país de propriedades rurais. As áreas urbanas, unidades de conservação e outras áreas públicas somam menos da metade da área ocupada por as propriedades rurais no território brasileiro. 13% eu tenho da população indígena, que seriam os habitantes originais, e ficam com menos da metade dessa produção ou desse território, tá bom? E muitas das vezes,
Entra governo e sai governo, eles têm o seu território questionado. Na verdade, querem tomar o seu território, tá bom? Aí eu coloquei bem aqui, ó, o conceito de reforma agrária. Professora, o que significa, então, reforma agrária? Seria a ideia aqui, ó, é um conjunto de ações e medidas voltadas para garantir a distribuição justa da terra, alterando os regimes de uso e propriedade, a fim de garantir que a maior parte da terra, que a maior parte das terras agricultáveis encontre-se nas mãos de uma quantidade correspondente de trabalhadores rurais. Então, o mecanismo da reforma agrária seria aquela ideia, aquela alternativa de promover uma divisão justa e igualitária da terra, tá bom? Deixa eu só anotar isso para vocês. Vou colocar uma canetinha aqui, ó. A ideia da reforma agrária seria uma ideia de promover uma divisão justa e igualitária da terra. E isso está longe de ser conseguido, tá bom? Essa fala também é do Eric. Vou colocar aqui Eric, só para a gente não confundir com o conceito, tá? Eric Hobsbawm. No todo, o desenvolvimento econômico tendeu, primeiro, a aumentar e depois a diminuir a desigualdade da distribuição da renda nacional a todo prazo. É o que ele analisa nessas diferenças sociais em relação à terra. Primeiro, houve um aumento desproporcional, infelizmente, dessa desigualdade social, e gradativamente houve uma diminuição dessa desigualdade, tá bom? Que seria a questão de tentar promover direitos igualitários a essa sociedade. Aí eu coloquei aí uma chargezinha só para a gente entender essa ideia. A criança pergunta assim: mas, pai, ouvi dizer que todos têm direito à terra. Isso daqui é um artigo, na verdade, é o artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, tá bom? Da Constituição de 88, que diz que todos os habitantes brasileiros têm acesso à terra. Aí ele fala assim: por que nós não temos a nossa? Porque a grande maioria dos proprietários de terra seriam considerados os membros da alta classe social, tá bom? Os membros da alta classe social. Meninas, até aí tá tudo bem? Tá sim. Vocês estão anotando alguma coisa ou eu posso avançar? Falta pouco. Só falta um, ó. Já terminei, professora, já anotar. Pode avançar, professor. Opa. Tá aqui, gente, ó. Só falta isso para a gente finalizar o nosso capítulo. O espantoso grande, isso daqui é o Eric, tá? A gente já tá íntima dele. O Eric Hobsbawm, ele fala assim: o espantoso grande salto avante da economia, o salto para frente da economia mundial capitalista e sua crescente globalização não apenas dividiram e perturbaram o conceito de terceiro mundo, como também levaram quase todos os seus habitantes conscientes para o mundo moderno. O que significa dizer isso? Que não é mais considerado nações de terceiro mundo. Essas nações de terceiro mundo são chamadas hoje em dia em nações, anotar bem aqui, tá? Em nações em desenvolvimento, tá bom? Ou significa também nações emergentes, que seriam aquelas nações que estão, digamos assim, fazendo de tudo para começar um processo de desenvolvimento e de igualdade social. Eu coloquei essa charge que ela é bem interessante, ó. Eu tenho um operário, eu tenho uma criança na idade escolar e eu tenho um doente. Aí, do outro lado, eu tenho uma população enriquecida aí,
Aí ele fala assim, foi mal, mas eu preciso dar prioridade para quem precisa mais. Que, infelizmente, essas nações que estão em fase de desenvolvimento ainda têm aquele velho conceito de não frisar e não priorizar a questão da massa social, o que realmente necessita, que seria educação, saúde e infraestrutura, tá bom? Então, a questão de corrupção, a questão de lavagem de dinheiro, ainda fica muito presente nessas nações. Todo mundo entendeu aí? Sim ou não? Sim, professora, por mim. Meninos, olhem só. A gente finalizou o nosso capítulo. Deixa eu só pegar aqui rapidinho o plano de vocês para a gente organizar a nossa vida, tá bom? Eu gosto de tudo bem organizadinho. A gente conseguiu, hoje, dia 1º, né? Tá certo. A gente está cumprindo o nosso plano direitinho. Então, tem mais um texto para eu colocar lá para vocês, que eu vou colocar daqui a pouquinho, tá? Que seria o texto da aula que vem. Então, seria esse texto aqui do livro de temas de filosofia. Temas de filosofia. O que a gente vai começar a trabalhar sobre esse livro é o capítulo 1, que seria condição, a ideia da condição humana. Olhem só, eu vou verificar lá o material de vocês que eu postei, mas vocês não conseguiram abrir, né? Isso daqui e o vídeo. Aí lembra que eu queria essas 3 questõezinhas lá no início, essas 3 questõezinhas que eu cheguei a mencionar para vocês, mas vocês não conseguiram ter acesso ao material, não foi, Giovana? Isso, professor. Então, eu vou verificar o que aconteceu. Aí, o que a gente vai fazer? Antes da gente começar a trabalhar esse texto novo, e esse capítulo novo, a gente vai solucionar esse problema desse capítulo aqui, essas 3 questõezinhas e o vídeo que eu quero muito que vocês vejam, e depois a gente prossegue o nosso sistema, tá bom? Tudo certo? A senhora pode explicar de novo, professora? Eu também não entendi, professora. Assim, ó, Giovana, Evelyn e Ju, a gente já acabou o nosso material do Eric Robesbal, que eu tinha separado 2 textos para a gente trabalhar. A gente trabalhou os nossos 2 textos. Na aula que vem, a gente já vai começar a trabalhar sobre a questão da filosofia, que seria aquele texto que eu coloquei lá anotado. Mas como vocês não tiveram acesso a esse material, tá? Porque eu postei, mas vocês não conseguiram ter acesso, o que a gente vai fazer? Antes da gente iniciar a nossa aula sobre a questão da filosofia, a gente resolve esse problema aqui das 3 questões e no final do tempo, que isso daqui vai ser rápido, uns 20 minutos eu acho que a gente resolve, aí o resto da aula a gente trabalha o nosso texto atual. Todo mundo me entendeu? Sim. Sim, Então professora. tá. Evelyn, eu vou mandar para o seu e-mail esses materiais para você adiantar a leitura, tá bom? E Giovana e Ju, eu vou verificar já sobre essa questão desses materiais que vocês não tiveram acesso, tá bom? Tá bom. Então tá. Meninas, obrigada por hoje. Bom final de semana. Até a semana que vem, tá bom? Professora, esse material que a senhora está falando que a gente não tem acesso é o vídeo da última aula que a senhora... Foi, Ju. Ah, Eu coloquei o vídeo da última aula, passou um dia inteirinho para carregar, pasme.
mas aí parece que não aconteceu alguma coisinha lá que vocês não tiveram acesso. Mas aí qualquer realmente, coisa, eu procurei lá e não achei também. pois é, qualquer coisa eu vou colocar um link. Façam o seguinte, vocês duas, Giovana e Ju, coloquem um e-mail de vocês também. Porque aí, se eu não conseguir postar lá, vai direto para o e-mail. Escrevam aí para mim no chat para eu anotar. Já? Meninas, deixa eu só anotar. Pronto. Eu tirei um print também. Daqui a pouco eu mando tudo para vocês, aí fica tudo organizado, tá bom? Aí, no caso, essas 3 perguntas para a gente já trazer respondida na próxima aula, né? Isso. Aí a gente discute tudinho e depois prossegue na nossa filosofia, tá bom? Tá bom, professora, muito obrigada. De nada. Beijo, meninos. Obrigado pela aula de hoje. Bom final de semana. Até mais, tá bom? Obrigada, professora. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau. Boa noite.